Olá pessoal, mais uma vez, né? Estamos cá de volta para a parte seguinte, falar sobre a economia. A economia é uma ciência social, né? É um campo vasto em que, né? Em que engloba uma série de elementos fundamentais para a prossecução de tais ferramentas que ajudam a possibilitar a saber o real da economia de um setor, de um país, ou de uma nação. A economia, no entanto, é o quê? É uma ciência social que trata da gestão, da, ou seja, da administração dos recursos, tendo visto as suas necessidades limitadas. É pegar naquilo que são os recursos que temos e com esses recursos fazer uma gestão daquilo que são as prioridades, daquilo que é realmente necessário para a satisfação das nossas necessidades. Por outra, a economia, existem vários campos da economia e uma das partes essenciais para sabermos se uma economia está boa, existem elementos que compõem, né, o PIB, que é o chamado PIB, Produto Interno Bruto. Ou é a soma de todas as componentes macroeconômicas, como o consumo, os gastos, o investimento e as exportações líquidas. Ou seja, é a soma de todos os fatores de produção, né? ou é a soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado período, num determinado ano, num determinado exercício econômico. Por outra, o PIB é a soma do consumo, dos gastos, do investimento e das exportações líquidas, que é a diferença entre as exportações, aquilo que nós exportamos, e as importações, que é aquilo que nós compramos. A economia trata mais da teoria do produtor e do consumidor. Uma dessas teorias é o quê? A teoria do consumidor em micro é o quê? Trata do consumo, da utilidade, da satisfação das necessidades que os consumidores têm em comprar determinados bens que vão lhe conferir ou que vão maximizar a sua utilidade. A sua utilidade é a sua satisfação. Ou seja, é o bem pelo qual eu estou adquirindo vai conferir utilidade. E dessas utilidades existem diferentes cestas. Que a satisfação de um é diferente da satisfação do outro. Ao passo que na teoria do produtor vela-se mais pelos custos, como a empresa pode lucrar vendendo no mercado, ou seja, como é que a empresa pode maximizar os seus lucros e minimizar os seus custos, e aqui preço pode ser dado tendo em conta essas informações, como a função de produção, porque toda a economia tem uma função de produção. Essa função de produção é que vai ditar, né, até que nível é que a empresa pode produzir para que não caia em lucros negativos e haja ou possa possibilitar, né, que aumente os custos da empresa. Bom, outro ponto é a inflação. A inflação é a subida generalizada dos preços, ou permanente dos preços. Para sabermos quais são os impactos, os efeitos que advêm da inflação, pode ser através da variação cambial, que é a taxa de câmbio, na qual a moeda de um país se desvaloriza e, no entanto, face a uma outra moeda, que é uma moeda, né, nós temos como suporte, que é o dólar. E quando acontece isso, estamos a dizer que a perda de poder de compra mudou. Disse que é
vamos passar a comprar menos quantidades ou menos bens em relação ao preço anterior. Se o preço aumentar, vamos passar a comprar menos. Se baixar, vamos passar a comprar mais. Em princípio, inflação é isto. Para calcular a variação dos preços, né, como já disse, que é através da variação cambial, se a moeda de um país se desvalorizar, a tendência é de que a taxa de câmbio aumente, e aumentando, os preços também vão aumentar, porque automaticamente temos produtores ou importadores do nosso país que compram bens e serviços de fora a prazo, ou a prazo estou a dizer, compram os produtos e ainda não pagam. E ao pagar, talvez vão pagar no final do mês. E ao pagar no final do mês, se houver uma variação cambial, vão ter que despender de mais quantidades, não, vão ter que despender de mais kwanzas para poder pagar o valor da moeda estrangeira. Que é o exemplo do Samba Pito, que saiu de 50 para 75 kwanzas. Isso já é uma inflação, aumento generalizado dos preços. O que é que vai ocasionar? Perda do poder de compra por parte de quem? Dos consumidores. E vamos passar a comprar menos quantidades desses bens a um determinado preço. E essa inflação é uma inflação em termos percentuais. Se, por exemplo, vamos lá dar exemplo que os preços aumentaram, não é, de 100 para 114. Para mim calcular a variação percentual, tenho que fazer os 114 menos os 100, que era o preço anterior, sobre o preço anterior, que isso vai nos dar 14%, vezes 100 nesse caso, o total, fazendo duas somas, vai nos dar 14% de variação percentual da inflação. Outro ponto é a situação do desemprego. O desemprego normalmente ocorre por diversos fatores. Pode ser por aumento dos preços, que é o que disse aqui da variação cambial. Quando os preços aumentam, a tendência é de que tendem as empresas a despedirem certos trabalhadores não tão qualificados e a posteriori tenham que refletir na sua contabilização dos custos ou reajustar melhor os seus custos da estrutura da empresa. Para calcular a taxa de desemprego é dos mesmos moldes que se calcula a inflação, que é a variação final menos a variação inicial sobre a variação inicial.